primeira vez que pulei de paraquedas foi na faculdade. Ao contrário do que muitos pensam, de que é um esporte para malucos cheios de testosterona, é um esporte familiar e destinado a pessoas que amam a mesma coisa. A sensação de flutuar no céu. Will Slattery e seus amigos Jimmy Simplício e Manny Sanchez Mano, Will! vivem as férias dos sonhos, pulando de paraquedas na Costa Rica. A Costa Rica é perfeita para saltar. O céu era deslumbrante. Azul e sem nuvens. Muito lindo. A gente pulava de bermuda. Era demais. Era um salto bem à vontade. A vibe era muito boa. Bora! É um retiro perfeito num lugar exótico e tropical. O Jimmy foi um ótimo treinador e mentor para mim. O Manny era um parceirão. Ele costumava usar um chapéu de bobo da corte. Era bem engraçado. Dava pra repetir o salto. Não vou tirar o chapéu de novo. Skydive Elsinore. Os três amigos chegaram do estado da Califórnia, onde fazem parte do mesmo clube de paraquedismo. Skydive Elsinore, bom dia. Pode ficar à vontade. Giles Fabres administra o clube e acompanha os rapazes mesmo a centenas de quilômetros. Giles Fabres, pois não? A Skydive Elsinore era uma família de paraquedistas daquela região. O melhor grupo de pessoas que alguém poderia conhecer. O clima entre os paraquedistas era mesmo como o de uma família. Tô no meio da papelada aqui. Eles foram para Costa Rica para descontrair, relaxar, saltar de paraquedas, curtir a paisagem e, no geral, tirar umas férias com muitos saltos. E aí, Giles? Aproveitem aí. Não dá pra melhorar, né? Bom demais. Era o que eu tava dizendo. Vamos virar ou não? Vamos virar. Vira! Vira. A saideira. Ele vai falar. Ao céu sem nuvens. Ao céu sem nuvens. Bora aproveitar, rapaziada. No dia seguinte, Will se prepara para o último dia de saltos. E, como sempre, a segurança é a preocupação número 1. Era hora que eu conferia o equipamento várias vezes, sendo talvez até diferente da maioria, porque eu checava sem parar para garantir que estava tudo em ordem. Eu tenho espírito aventureiro, mas não sou um cowboy. Não vou fazer algo que vai me matar. Dizem até que sou conservador. Se você prestar atenção no seu equipamento e manter tudo onde deve estar, saltar pode ser um esporte totalmente seguro. Já tá pronto, Will? Tô. Beleza. Os rapazes adiaram o salto para a parte da tarde. Um temporal caiu de manhã. Mas à hora do almoço, o céu já estava claro. A nuvem é passageira. Estava ensolarado. Tinha algumas nuvens, mas nenhuma mais escura. Tirando as nuvens esparsas, aquele dia parecia exatamente igual ao dia anterior. Fala, Bradley, de boa? Então a gente começou a preparar os equipamentos e se vestir para saltar. Tudo pronto aqui. Pronto, Manny. Tô. Bora, Jimmy. Opa. Nosso avião era um Cessna 206. Ele chega a ser menor que a maioria dos carros. Vambora, meu chapa. Os aviões para paraquedismo geralmente não têm os bancos porque fica um espaço maior lá atrás. Então todo mundo senta segurando as pernas e formando uma fila. A gente se aperta lá. Céu azul e pouso seguro, hein? Pode mandar ver. Prontos aí? Bora. Você parece nervoso, cara. Um pouco. Um pouquinho? Faz parte. O ambiente a bordo é descontraído. Aí não dá. Eu tava lá, pô. Mas à medida que o avião sobe, o tempo começa a fechar.
5 ou 10 minutos depois da decolagem, a gente entrou nas nuvens. E dali em diante, por talvez uns 20 minutos, era um total apagão. Ou seja, tudo ao redor do avião estava branco. Não dava para ver o solo, o oceano nem nada. Atravessa as nuvens. Vai atravessar. Dá uma aflição. Will e os rapazes se seguram firme, respeitando a principal regra do paraquedismo. Por segurança, paraquedistas não saltam nas nuvens. Afinal, você pode perder a noção de espaço. Estamos atravessando as nuvens, tá? A gente esperava ficar acima das nuvens em alguma hora. Mas não deu. Sem perspectiva de sair daquelas nuvens, eles decidem voltar. A nuvem tá muito densa. Não vale a pena correr o risco. Foi um pouco frustrante, mas a gente já tinha feito outros saltos. Então bola pra frente. A gente já estava acostumado com nuvens e que não se salta no meio delas. Mas quando o avião vira e retorna para a base, eles encontram sérios problemas. Em questão de 20 segundos, começou uma leve turbulência. Odeio esse aperto. E só foi piorando. Tá certo. Aí o avião entrou em uma forte turbulência. Segura aí. Garanto que eu não me sentia no parque de diversões. Eu não queria estar naquele mini avião rodopiando no céu. Se segura aí. Não dá pra sair. Não. Segundos depois, o avião começa a perder o controle. Temos que sair. O avião estava desgovernado e até começou a inclinar. Eu ia pro teto, depois ia pro chão e ficava assim. Fiquei em choque. Precisamos sair. Vai. Arranca essa porta. Tá descendo. Não tinha muito o que fazer a não ser aguentar firme ou pular. Amarra aí. Com o avião despencando sem parar, Vou abrir a porta. Will e seus amigos precisam recorrer a ações drásticas de emergência. Abre. Naquela hora todo mundo estava na porta, tentando abrir. Era o que restava. Vai abrir isso aí. Meu Deus. Levou umas 4 tentativas para abrir, porque o avião jogava a gente de um lado pro outro. Vai. Apesar de não terem noção da altura e se terão tempo suficiente para abrir o paraquedas, Tem que pular. eles mergulham no vazio. Assim que a porta abriu, eu já tinha metido o pé. Não queria ficar lá. Eu confiava no meu equipamento e confiava no meu salto, mas no avião não confiava mais. Então pulei. De 5 a 8 segundos depois, meu paraquedas abriu automaticamente. Ou seja, eu estava despencando a mais de 210 metros de altura. A gente estava numa altitude bem baixa. Eu me assustei. Olhei em volta para procurar meus amigos. Vi o Jimmy de paraquedas também. Tava caindo longe para outro lado. O Manny estava caindo de paraquedas mais próximo de mim. Will está desesperado para saber se seu amigo Manny está bem. Fiquei tentando chamar a atenção dele para a gente coordenar o pouso juntos. Manny. Ele não reagiu. Ele estava meio mole. A cabeça estava abaixada. Acredito que ele foi atingido pelo avião quando pulou. Imaginei que ele tivesse morto. Segundos após o salto, Will está em queda livre a 60 km por hora e sem nenhuma ideia de onde irá cair. O avião caiu atrás de mim. Olhei para trás e vi a cauda do avião saindo da água. Eu estava bem atordoado. Will caiu no oceano e continua preso ao seu paraquedas.
precisa agir rápido para não se afogar. Quando você pousa na água, precisa soltar a cinta do peito para se desprender do paraquedas e nadar. Naquele momento era questão de foco para fazer a coisa certa e aproveitar a chance de sobreviver. Demorei uns 3 minutos e foi bem assustador. Afinal, eu podia me enroscar em alguma das linhas e afogar. Ao subir, Will pensa nos seus amigos. Eles também pularam do avião. Um deles parecia estar com sérios problemas. Eu tirei a camiseta e o tênis porque eu queria nadar mais leve para encontrar o Manny. Senti que eu precisava agir rápido, porque se ele tivesse inconsciente, era muito importante achar ele para evitar que afogasse. Manny! Jimmy! Manny! Ele não me respondia e eu não via o paraquedas dele, nenhum sinal. Manny! Alguém aí? Alguém? Então nadei para onde eu achei que ele teria caído. Zero notícias dele. Sem ver os amigos, Will é obrigado a encarar o seu isolamento total. Oi! Eu aceitei o fato de que eu estava sozinho de bermuda e no meio do oceano. O avião afundou, não vi o paraquedas, nem o Jimmy, nem o Manny, nada. Só o oceano. Isolado a quilômetros no Oceano Pacífico, Will é tomado por uma sensação de total desespero. Ele não vê nenhuma saída. Eu não via terra, não via barcos. E não seria possível eu aguentar uma noite inteira no oceano. Se era para morrer, por que eu não poderia ter morrido no avião? Em vez de agonizar afogando. Se tiver uma chance, eu vou lutar. Mas se for certeza que vou morrer, por que prolongar? Me mata logo. Meu Deus. Will sabe que essas águas são repletas de tubarões. Eu lembrei que os tubarões são capazes de sentir o cheiro de sangue. E percebi que eu estava indefeso no meio do oceano. Eles poderiam me encontrar de muito longe. Mas ele começa a substituir o medo de tubarões pelo desejo de poderem oferecer uma saída mais rápida. Eu tô aqui! Eu não queria que fosse um processo demorado e arrastado. Quem quer morrer assim? Vamos! Por isso eu decidi que ser devorado poderia ser melhor. Vamos! Pode vir! Vem! Pode vir me pegar! Mas os tubarões não aparecem. E Will começa a refletir sobre a sua situação. Se fosse na costa dos Estados Unidos, a guarda costeira poderia chegar rápido, mas eu estava num país de terceiro mundo. Então pensei, não seja um americano mimado achando que um barco vai vir te buscar. Você tem que aguentar firme. Ou não. Só relaxa. Sozinho no oceano, próximo do anoitecer, Will decide não se entregar. Comecei a pensar mais especificamente nas coisas que eu deveria fazer. Eu tinha que agir. Não queria gastar energia me debatendo, já que eu poderia boiar me deitando. O mais importante era manter a calma e não entrar em pânico, porque eu sabia que o pânico poderia me matar.
Permanecer calmo exigiu de mim desenvolver uma capacidade nova do zero. Foi algo que eu nunca tinha passado. Existe algo puro em tentar viver e dizer, independente de tudo, vou dar o meu melhor. Mas não fazia sentido eu não acenar. Então eu acenava, mas aí o tronco virava e eu caía. Essa cena se repetiu muitas vezes naquele dia. Ter outras pessoas tecnicamente tão perto, ainda que um pouco longe, me deu esperança e me desanimou ao mesmo tempo. Ei! Eu me dei conta de que eu era insignificante e pequeno visualmente naquele oceano. Por isso seria praticamente impossível alguém ser capaz de me enxergar. Ei! Socorro! Skydive Elsinore. Na Califórnia, os colegas de Will sabem que se ele estiver vivo, suas chances de sobrevivência agora são mínimas. Notícias, James? Não. Não tô achando nada. Alguém deve saber em algum lugar. Vamos continuar. Até mesmo na Costa Rica o oceano é gelado. Então ele vai drenar a energia de qualquer coisa que esteja flutuando naquelas águas. Alguns barcos saíram. Vamos ver se eles encontram alguma coisa. Com o passar do tempo, as chances de alguém sobreviver diminuem drasticamente. É uma área grande do oceano, então vamos apostar nos barcos. Cruzem os dedos e vamos trabalhar. Fiz de tudo para não perder o tronco porque era a única coisa que boiava. Tentei várias técnicas. Empurrava ele para frente, depois nadava até ele e repetia. Apesar dos esforços, Will percebe que continua longe da margem. Quando eu acordei de manhã, achei que no começo da tarde eu estaria na praia. Depois já não parecia bem assim. Agarrado ao tronco por 13 horas, Will se dá conta que o que lhe trouxe esperança agora é um fardo. Ao invés de empurrá-lo para a costa, o tronco está acompanhando as correntezas e o levando mais para longe. Eu descobri que ficar puxando e empurrando o tronco, na verdade, não estava me ajudando a avançar. Ele me servia de apoio para boiar, mas eu não me aproximava da margem. O tronco que vinha salvando sua vida podia agora matá-lo. Era a única coisa que boiava além de mim. Até dormi nele. Aquela árvore me salvou. Ele está diante de um dilema cruel. Deve largar o tronco e apostar nas suas energias para chegar à margem? Ou continuar agarrado, rezando por resgate? Acabei me convencendo de que o tronco estava me segurando no mesmo lugar. E que eu não estava progredindo tanto quanto eu poderia se estivesse nadando sozinho. Soltar ele foi extremamente difícil. Acho que nadei uns 30 metros. Aí falei, esquece isso. Então voltei pro tronco e fiquei feliz de recuperar ele. Soltar ele significava me separar da única coisa que flutuava naquele lugar além de mim. Eu tinha a sensação que seria burrice se eu largasse. Não vou aguentar. Não tem como. Vou ter que soltar. Suas expectativas de ser conduzido pelo tronco acabam. E ainda que esgotado, ele sabe que precisa soltar.
Quando eu soltei pela terceira vez, vi as ondas levando ele para longe. Depois de largar o tronco e não ter nada para se apoiar, a energia de Will vai embora. Ele ingeriu uma quantidade perigosa de água salgada e agora está gravemente desidratado. Naquela hora, o meu maior problema era a dificuldade de respirar. Eu não tinha mais fôlego, era só... Então eu não ia durar muito mais tempo desse jeito. A desidratação está fazendo a pressão arterial de Will disparar. Sua pulsação está acelerada, causando fortes palpitações. Droga. Se ele perder mais líquido, pode ficar inconsciente e até morrer. Eu estava todo o tempo bebendo a água do mar e isso com certeza foi agravando a minha desidratação. Sem contar o calor do sol e o simples fato de eu não ter água potável ao alcance. Meu Deus. Eu só pensava que, nos próximos minutos, eu ia me afogar. Skydive Elsinore. A 5.000 quilômetros. Os amigos de Will continuam aflitos. E essa área aqui? Eu queria saber qualquer informação que pudesse nos dar uma vantagem para localizar os nossos amigos. A gente deu uma olhada nos mapas e em dados meteorológicos da Costa Rica e tinha acontecido uma tempestade na área. Então isso indicou que se o avião tivesse caído por causa de turbulência, que ele deve ter caído no oceano. Levando em conta o fluxo da água, antes de chegar à costa vão ter barcos aqui e aqui. Até agora nenhum barqueiro disse ter avistado Will. E depois de quase 24 horas no mar, ele está chegando ao limite. Quando o sol apareceu, a desidratação agravou e eu comecei a ter alucinações. Eu notei uma forte queda no meu estado mental para diferenciar a realidade da fantasia. Arranca essa porta! Manny! Alguém aí? Will engoliu tanta água do mar que seus rins não conseguem eliminar o excesso de sal. Seu corpo está entrando em colapso e causando alucinações. Não. Eu achava que eu estava vendo a barbatana de um tubarão. Depois olhava e achava que estava vendo outra coisa. Pensava nas tartarugas que poderiam me rasgar e me comer. E essas ideias iam me dominando. Will foi levado à beira da insanidade. E seu corpo está prestes a se entregar. Naquele momento eu senti que sobrava muito pouca energia física e mental para eu manter minha cabeça fora d'água. Eu sentia uma dor insuportável por causa das águas vivas. As ondas aumentaram e eu engolia cada vez mais água. Então foi o momento que eu senti que meu fim estava próximo, como se faltasse só alguns minutos. Ele começa a se despedir da família e dos amigos que nunca mais verá. Eu me senti distante dos outros humanos. Eu senti como se eu tivesse deixado as outras pessoas da minha vida para trás. Que aquela parte da minha existência tinha acabado e que eu realmente ia morrer. Eu só esperava ter sido uma pessoa boa, ter tido bondade com os outros e que eles tenham sentido isso de mim. Dizem que a vida passa como um filme quando você está morrendo. E como na noite anterior, a morte era iminente. Estava muito próxima. Eu senti ter deixado as pessoas da minha vida para trás e que aquela parte da minha existência tinha acabado e em poucos minutos eu estaria morto. Eu me ergui e pensei ter visto um barco, mas eu não tinha certeza porque minha cabeça não estava muito boa. Eu estava tendo muitas alucinações.
Realmente o barco podia estar lá ou não. Concentra, Will. Concentra, Will. Concentra. Respira. Oi! Eu acenei e gritei em espanhol o mais alto que eu pude. Oi! Oi! A chance de me verem era pequena. Então deitei de novo na água para esperar a hora que eu ia me afogar ou então ser resgatado. Como usou o restante da sua energia acenando para o barco, Will desaba na água e aguarda o seu destino. Ali! Oi! Quando olhei para eles, nem consegui acreditar. Tá tudo bem? Will foi arrastado a quilômetros da área de busca. E por um simples acaso, ele é finalmente avistado por pescadores. Ele já estava se entregando, mas sua ajuda chegou na hora certa. Vem. Falaram, sobe. Eu disse, não dá. Tô sem forças, cara. Eles me puxaram e pareciam tão surpresos quanto eu quando o avião caiu. O que aconteceu? Meu Deus. Bebe água. Isso. Não conseguiam acreditar. O avião tinha caído no meio do oceano e minha bunda gorda aguentou 24 horas no mar. Não. Quando descobri que o Will estava vivo, fiquei muito feliz. Pessoal, vem aqui. É ele. É o Will. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Isso. Maravilha. Como ele conseguiu? Caramba. Ele não sobreviveu só à queda, ele sobreviveu à queda e ao oceano. Eu literalmente disse, caramba, eu sou invencível. E aí eu caí segurando na perna desse cara até a gente chegar na margem. Infelizmente, a operação de resgate procurou nos lugares errados. Alguns costarriquenhos procuraram nas montanhas e uns em outras partes do oceano. Quando eles me encontraram, também tiveram uma ideia de onde estariam meus amigos. Deram uma notícia que tinham mais sobreviventes. No fim das contas, era uma informação equivocada que saiu na rádio. E, na verdade, não tinham mais sobreviventes. Nos dias que se seguiram, os corpos e os destroços do avião foram retirados do oceano. Os amigos de Will, Manny Sanchez e Jimmy Simplício, junto com o piloto e os demais passageiros, perderam a vida no acidente. Will foi confirmado como o único sobrevivente. O Manny era uma pessoa incrível. Muito brincalhão, um ser humano lindo. O Jimmy também era demais, um cara enigmático e incrível. Meio durão, mas ao mesmo tempo tinha um coração muito bom. Será que a gente fez o certo em saltar? Então, eu fiz o certo. Eles tomaram a mesma decisão. Todos tomaram a mesma decisão, então eu fico tranquilo. Imagens reais do resgate. Após as 24 horas de sofrimento, Will ficou 5 dias se recuperando no hospital. Cuidado com as costas dele. Ele continua pulando de paraquedas. Eu adoro paraquedismo. Acho que fiz uns 2.000 saltos do acidente pra cá. O avião era o perigo. O paraquedas salvou minha vida.
antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa. Pode pular. A água tá ótima. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro: Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo o que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso! O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os mergulhadores para longe dele. Onde estão indo? Para lugar nenhum. Estão indo sim. É a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David: isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate.
Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei para ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 horas ida e volta. Eu acho. A gente deve sair daqui por volta das 4. Tá bom? O David ficou calculando a hora que o barqueiro iria voltar e, pelos cálculos dele, seria por volta de 4 da tarde. Pensei, nossa, vai ser uma longa espera. Mas eu não estava sentindo muita firmeza naquilo. David, o que você está procurando? Só dando uma olhada mesmo. Eu não quero de jeito nenhum virar comida de tubarão. Calma. Não se preocupe. Naquela hora, eu comecei a ficar com raiva. Ele não devia ter deixado aquilo acontecer. Como a gente foi parar naquela situação? Não vem com essa. A gente está no meio do oceano. E você perdeu o barco. Eu tinha motivos para estar furiosa. Eu falei um monte. Tem coisa que nem posso repetir aqui. Droga! De certa forma, a Melissa tinha razão de estar nervosa. Ela não se segurou e xingou pra caramba. Ela confiou em mim e eu estraguei tudo. Eu literalmente dei um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. E conforme o tempo passava, o clima só ficava pior. David e Melissa passam a se evitar, ignorando a forte correnteza. David! David! A correnteza separou a gente. Foi assustador. Vem pra cá! A gente teve que nadar contra a correnteza para se unir novamente. Nada pra cá! Foi impressionante. Ficamos só alguns segundos separados e aquilo aconteceu. Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar a energia. Então o plano era que eu segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara. Mas eu não queria ter que olhar para a cara dele. Eu não queria estar naquela situação, eu não queria estar perdida no meio do oceano. Mas eu não tinha escolha, né? Gente! Gente! Depois de retornar à terra firme, o barqueiro pede ajuda. Tem 2 mergulhadores perdidos. Os locais conhecem bem a região e sabem dos riscos do tubarão-martelo, que já tentou atacar pescadores antes. Eles sabem que não podem demorar, então começam as buscas o mais rápido possível. 2 horas na água. David e Melissa creem que a ajuda está a caminho. Mas conforme o tempo passa, a tensão aumenta. A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui! Se tiver algo perigoso aqui,
Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! Sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não parava de pensar nos tubarões. Só uma gota de sangue no mar já seria uma tragédia. As equipes de busca finalmente chegam ao cavate. Eles não imaginam que a correnteza arrastou David e Melissa a quilômetros dali. Eles continuam a busca perto do vulcão. 4 horas na água. David achava que até as 4 o barco estaria de volta, mas já eram quase 5. Eles estão a 30 quilômetros da costa e não há sinal de resgate. Estava claro que o David queria ficar ali parado. Ele não queria se mexer para poder conservar energia. Eu lembro de olhar ao meu redor e só ver a imensidão do mar em volta da gente. E olhei para a ilha e pensei, não temos outra opção. Eu acho que a gente deveria voltar nadando. O David também entendeu que naquele ponto não tinha mais o que fazer. A gente tinha que começar a nadar. Tá bom. Sem movimento brusco, tá? Bem devagar. Eu vou ficar com a cabeça embaixo d'água, ok? Certo? Bem devagar. Tá bom. Eu lembro dele dizer, bem devagar, sem movimento brusco. Boiando tranquilamente, bem devagarinho. Aquilo tudo era para não chamar a atenção de outros animais e evitar o cansaço. Com 30 anos de experiência em mergulho, David sabe que uma movimentação intensa na água pode trazer riscos. Não queria virar isca de tubarão. E tendo estudado os oceanos por toda a minha vida, eu sabia que tinha uma boa probabilidade de algum tubarão vir fazer uma visitinha. Fiquei em alerta total. Aquilo não era legal, não mesmo. Enquanto David vigia embaixo d'água, Melissa monitora a superfície, à procura de qualquer perigo. O mar tinha uma pequena ondulação que às vezes parecia com barbatanas de tubarão. Ai! Que foi? Onde? Eu comecei a imaginar coisas. Que era? Nada. Foi mal. Era uma batalha mental constante. 6 horas na água. Mas os perigos do mar não estão só na imaginação de Melissa. Ai! Fui mordida. Sério? Onde? Ai! Meu dedo! Ai! 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 Então eu coloquei a cabeça embaixo d'água e vi que tinha milhões dessas melecas, sabe? Tipo umas bolas transparentes. Água viva! Elas machucam, mas não matam, tá bom? É só nadar. Tinham centenas delas em volta da gente. Era ferroada por toda parte. Eu lembro até de contar as ferroadas. Foram 64. Mas a dor era uma coisa só. Era uma dor intensa que percorria todo o meu corpo. Meu Deus! Que dor! Minha mão arde que nem fogo! Tá tudo bem. Elas foram embora. Dá pra continuar? Dá sim. Sim? Desesperados para escapar das águas vivas, os mergulhadores se debateram na água. Por conta disso, eles viraram um imã para predadores. De repente, eu vejo um pequeno ponto se aproximando de mim. O David me empurrou do nada para a direita. David! O que tá fazendo? Eu voltei para perto e ele me empurrou de novo. Até agora, David e Melissa nadaram 22 quilômetros, sem descanso, comida ou água fresca. Ainda faltam 8 quilômetros para chegarem à costa, e o calor começa a apertar.
Fiquei tão feliz quando o sol apareceu. Mas depois o sol ficou forte demais. Eu senti um lado do meu rosto queimando. Eu lembro de tentar colocar meu rosto na água para refrescar um pouco. Minha boca estava super machucada e inchada. Com todo aquele sol e calor, umas bolhas começaram a aparecer nos meus lábios. Minha pele estava enrugada e descascando. Era como se eu estivesse derretendo naquela água salgada. David está perto de um esgotamento mental e físico. Eu estava morrendo de sede e faminto. Eu já estava chegando no meu limite. Eu estava começando a perder a lucidez. Tudo bem? David? Tudo certo? Consegue continuar? Lembro dele olhar para ele e falar: nossa, olha que legal aquele condomínio. E eu falava: não tem nenhum condomínio. Foi quando eu percebi que ele estava apagando. Ele já não estava mais falando coisa com coisa. Eu estava perto de um colapso de exaustão. E de repente, a gente ouviu um barulho. É o helicóptero! Aqui! Despertei na hora. Era o helicóptero fretado pelo irmão de David. O resgate finalmente está próximo. Nossa! Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Oi! Aqui! Foi incrível. A gente ficou acenando e gritando. Aqui! Mas a gente estava usando uma roupa escura que não dava para ver de lá de cima. A gente precisa refletir algo! Estamos aqui! A gente precisa refletir a luz. Oi! A gente passou por uma noite infernal e sem ataque de tubarão. Agora o helicóptero ia fazer o resgate e a gente ia ter um final feliz. Aqui! A gente acenava e eles se aproximavam cada vez mais. E daí, eles deram meia volta. Não tô mais vendo. E então eles foram embora. Aquilo foi um baque enorme pra gente. Foi desanimador, pra dizer o mínimo. Vamos lá. O jeito era continuar nadando pra ilha. Vamos nadar. A gente não tinha outra escolha. Exaustos, os mergulhadores estão a apenas 6 quilômetros da ilha. 24 horas na água. Para David, essa será a pior parte. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente. Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David! O que foi? Um tubarão! O quê? Via barbatana! Aquilo me assustou.
Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão-martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão-martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido. A parte mais difícil era saber que ele ainda estava rondando. E que quando a gente menos esperasse, ele podia atacar de surpresa. Os mergulhadores seguem tentando chegar à costa. Depois de 26 horas no mar, nadando 30 quilômetros, apenas algumas centenas de metros os separam da terra firme. Mas chegar lá é muito mais perigoso do que eles imaginavam. Não era uma praia de areia macia, onde a gente chegaria nadando facilmente. Era uma costa perigosa, toda recortada, cheia de ondas fortes e pedras. Dá medo só de olhar as pedras. Eu sabia que com nossos corpos tão debilitados, desgastados, nossa pele amolecida, tudo o que conseguia pensar era que a gente ia se machucar muito ali. 26 horas na água fez com que a pele deles ficasse bastante comprometida. Olhei para as minhas mãos e elas estavam totalmente enrugadas porque elas estavam há muito tempo na água. A pontinha do meu dedão, onde cresce a unha, estava em carne viva. Nossa pele estava tão deteriorada por conta do tempo embaixo d'água que não precisava de muito para a gente se machucar gravemente. Qualquer pedra um pouco mais pontuda iria fazer um estrago na nossa pele. Ou eles se arriscavam nas rochas, ou poderiam ser atacados pelo tubarão. Não havia um meio termo. Me dá seu colete. Passei para Melissa quais eram as opções e traçamos um plano. Segura aqui. Usa isso como prancha, tá? Como eu poderia sobreviver usando meu equipamento como prancha para surfar até a costa, como se fosse bodyboard? Que outra opção eu tinha? Eu estava muito assustada. A gente estava só a 100 metros da costa e mesmo assim tínhamos poucas chances de sobreviver. Sem querer, eu virei à minha esquerda. Nem sei por quê. E daí ele disse: não acredito. É um barco. Aqui! 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 Vem aqui! Foi inacreditável. Não poderia ter sido mais especial. Oi! Foi uma sensação incrível. Foi absolutamente inacreditável. Foi como se eles tivessem tirado um peso enorme das nossas costas. O barco chegou até a gente. Eles me tiraram da água. Eu fiquei totalmente enlouquecida. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu não acreditava que tinha ficado perdida no mar.
Eu tinha ficado 26 horas perdida. Os tubarões não me atacaram. Eu estou viva. David e Melissa nadaram cerca de 30 quilômetros até serem resgatados e levados de volta à terra firme. Meu irmão Owen estava lá. A melhor vista de todas. Eu não sabia se eu abraçava ou se eu dava uma nele, sabe? David, o que você foi aprontar? Como ele estava meio queimado do sol, só dei um abraço mesmo. Olá, prazer, Owen. Eu disse para ele, se aprontar de novo, nem conte comigo. Não vou mais viajar para o fim do mundo para poder te salvar, hein? Foi maravilhoso ver ele ali. E tem sido maravilhoso poder acordar todos os dias. Só que em terra firme, é claro. David ainda vive nas Ilhas Salomão e mergulha regularmente.